Olá a todos, sou Isaac Sérgio e hoje vou apresentar o artigo Acidentes de Trabalhos em Espaços Confinados, uma revisão bibliográfica. Para introduzirmos esse assunto, é importante a gente revisar algumas definições. Primeiramente, de acordo com a NR33, espaço confinado nada mais é do que uma área com ventilação insuficiente e acesso ilimitado. E de acordo com outras fontes, um dos principais riscos associados ao operário entrar e estiver executando algum tipo de serviço nesse local são os riscos de incêndios, os riscos de explosões e principalmente os riscos de envenenamento por gases. Os objetivos que compõem a elaboração desse artigo têm como objetivo geral investigar causas e métodos de prevenção em acidentes de trabalho e, como objetivo específico, revelar perigos associados e propor estratégias que minimizem os riscos para a segurança, como também a análise bibliográfica que fornece embasamento teórico e prático para a discussão proposta. Para a metodologia na elaboração desse meu artigo, eu defini 5 partes. A primeira parte que é a definição do problema, a problemática, que foi identificar os principais fatores de risco e métodos de prevenção em ambientes de espaços confinados. Após o planejamento da pesquisa, eu planejei minha pesquisa com a elaboração dos objetivos, com a escolha do tipo de estudo, que foi uma revisão bibliográfica, e o planejamento do cronograma. Após essas duas etapas, fui para a terceira etapa, que foi o levantamento de dados, ao qual estabeleci um período de busca de 2011 a 2021, um período de 10 anos, com os descritores acidentes de trabalhos, espaços confinados, e os critérios de inclusão desses artigos serão os artigos completos com os descritores ou no título ou no resumo, e a base de dados que eu busquei esses artigos foram a Scopus, a KISTTI e a Science Direct. Pesquisei nessas três bases de dados dos artigos, após fazer a minha leitura e seleção. Primeiramente, fiz uma leitura preliminar de títulos e resumos dos artigos nessas bases. Após ler o título e o resumo, selecionei os artigos mais relevantes com base no seu título e resumo. Após selecionar esses meus artigos, fiz a análise e interpretação dos dados, ao qual fiz a análise qualitativa e quantitativa dos fatores de risco de prevenção, o cruzamento entre as causas, consequências e propostas, e também quais foram os usos dos estudos que aplicaram estatística, inteligência artificial, robótica, Internet of Things, etc. Após tudo isso, a última parte, que é a redação científica ou a elaboração do artigo, ao qual fiz a toda a estruturação, a introdução, a metodologia, resultados e a conclusão. E após isso, a discussão e a finalização desse artigo. Como primeiro resultado, ao qual eu analisei 12 artigos, a gente tem as causas recorrentes, que montei esse gráfico, e nesse gráfico a gente consegue interpretar o seguinte: a gente tem a falta de fiscalização como a principal causa recorrente em acidentes de trabalho em espaços confinados. E em seguida vem o resgate sem planejamento e o erro humano. São as três principais causas recorrentes em acidentes de trabalho em espaços confinados, ao qual a primeira causa apareceu em 6 artigos, a segunda causa em 5 artigos e o erro humano apareceu 4 vezes. Então a gente consegue observar bem quais são os três principais riscos. E por último ficou presença de gases tóxicos, ventilação inadequada e falhas organizacionais. Como segundo resultado, tem um gráfico que é as tecnologias e estratégias de prevenção em espaços confinados, ao qual a gente observa quais foram as principais tecnologias. A gente verifica aqui que procedimentos estruturados de resgate, por Selma 2018-2019, foram 2 artigos, e, consequentemente, um artigo cada, que foram análise estatística de inteligência artificial, monitoramento com IoT, robôs para evacuação e o planejamento desde o projeto. Nesse gráfico, a gente tem uma matriz comparativa dos temas abordados por autores, ao qual a gente observa que falhas organizacionais teve presente em 3 artigos, planejamento deficiente presente em 4 artigos, procedimentos de resgate presente em 3 artigos, tecnologias avançadas presente em 4 artigos, riscos reais em 2 artigos e estatística em A em 2 artigos. Então, nessa matriz comparativa que eu elaborei, a gente consegue estabelecer quais são os autores que falam de determinados temas. Com isso, quem vai ler esse artigo consegue direcionar e saber quais são os artigos de acordo com o tema, e com isso a gente facilita para quem está lendo os artigos e quem está também buscando esse tema. Mas, Isaac, quais são as conclusões que a gente consegue tirar com esse artigo que você elaborou? A gente consegue estabelecer 3 pontos: os problemas,
E os problemas, coloquei 2 problemas em evidências. A falta de fiscalização. Por que a falta de fiscalização? Como a gente observa nos artigos selecionados, uma das principais causas é a falta de fiscalização, onde o profissional vai nesse espaço confinado sem saber se ele está com a EPI adequado, treinamento adequado, se nesse espaço confinado está os níveis de oxigênio adequados, se tem outro tipo de gás inflamável, se tem como esse operário, se tiver algum problema, tem como alguém socorrer ele, como será esse procedimento de socorro, e atrelado a isso, resgate mal planejado, onde a gente observa o seguinte caso: são 2 trabalhadores, um acessa primeiro esse ambiente confinado e começa a ser asfixiado por algum tipo de gás. O seu colega vê seu outro colega em apuros e vai tentar resgatar. Ao invés de a gente ter somente uma pessoa, a gente vai ter 2 trabalhadores envolvidos em um acidente de trabalho e, consequentemente, pode evoluir até para uma morte, uma perda humana nesse caso. Então é importante a gente saber ter todo o procedimento do resgate, para não executar um resgate mal planejado e, ao invés de ter um membro da equipe exposto ao perigo, a gente tem mais membros da equipe expostos a esse tipo de perigo. E quais são as consequências dos espaços confinados, dos acidentes de trabalho de espaços confinados? A alta letalidade, por conta do envolvimento de asfixia por falta de oxigênio, asfixia por outros tipos de gases. E também a gente vê o risco de explosões e incêndios. E também a exposição desnecessária desse operário, onde o operário está no seu espaço confinado e às vezes ele não tem treinamento adequado, não está com EPI adequado, a equipe de resgate não é a equipe adequada para isso, então a gente expõe uma pessoa ao risco e se der algum tipo de problema, se ele envolver um acidente de trabalho, a gente não está tão planejado a resgatar nesse tipo de acidente. Quais são as recomendações que eu coloquei em tópicos para a gente tentar minimizar esses problemas do treinamento, tanto o treinamento do profissional que está lá executando serviço, como também o treinamento da equipe de resgate, uso de sensores e uso de inteligência artificial, onde a gente consegue monitorar como está esse trabalhador, monitorar como estão os níveis de gases nesse tipo de local, e procedimentos integrados, ou seja, está monitorando o trabalhador aqui, a gente tem equipe de resgate em prontidão para socorrer esse tipo de trabalhador, então tudo funcionando em conjunto, a gente consegue executar serviços em espaços confinados, minimizando o risco e minimizando a exposição desse trabalhador. Agradeço ao UPE, a familiares, amigos e colegas. Aqui as referências. Referências parte 2. Muito obrigado e aqui está o meu e-mail para demais contatos. Obrigado a todos, um ótimo congresso.